Aumentando a sua fé com uma palavra de Deus, com o irmão Alexandro. Bíblia interpreta a Bíblia. Hoje nós queremos falar com vocês um pouco sobre a hermenêutica, os princípios da hermenêutica. Por exemplo, quando você vai pegar um texto da Escritura para você preparar o seu sermão, você tem que reparar alguns detalhes. Por exemplo, você tem aqui o texto original, quando ele foi escrito, e você tem aqui as pessoas que estão te ouvindo o seu discurso. Aí você pega o texto, e esse texto tem um grande abismo entre ele. Você tem um texto original e você quer transmitir esse texto para aquele leitor. Então, para esse texto chegar àquele leitor, você precisa criar essa ponte. Se você não criar essa ponte, você não consegue transmitir esse texto para esse leitor do século 21 entender o que foi escrito há milhares de anos lá atrás, para um povo com um idioma diferente, uma cosmovisão de tempo totalmente diferente da de hoje. A leitura que eles faziam do tempo, da época, do local, da cultura, a geografia, o tipo de escrita. Se você não tiver um pouco de conhecimento sobre isso daqui, você pode até pregar. Agora, dificilmente seus ouvintes irão entender aquilo que você está querendo passar. E aqueles que conhecem a respeito do que você está falando vai dizer, esse cara está totalmente equivocado. Ele não sabe o que está falando, ele está tagarelando lá na frente. Então nós temos que observar o tempo, quando foi escrito. Temos que observar o idioma. Nós sabemos que a Bíblia foi escrita em 3 idiomas, hebraico, um pouquinho de aramaico e o grego, o Novo Testamento em grego. Com base nisso, eu vou poder, então, procurar no original aquela palavra. O que aquela palavra quer dizer no original? Eu tenho aqui uma tradução que alguém achou melhor essa palavra na tradução, mas essa palavra que foi traduzida aqui, nessa Bíblia, ela tem mais significado? Beleza, vou procurar o original e vou ver se eu acho mais significado. A cosmovisão, preciso ver qual era a visão daquele povo daquela época. Quando o povo chamava Paulo de Mercúrio, o que o pessoal estava querendo dizer com isso? Então eu preciso ver qual é a cosmovisão, qual a visão que o pessoal tinha a respeito de Deus, qual a visão que o pessoal tinha a respeito do Messias, qual a visão que o pessoal tinha a respeito de determinados assuntos. Então eu preciso saber isso daí. E fazer uma boa leitura para que essa mensagem possa chegar então ao leitor do século 21. Nós vamos mexer amanhã um pouquinho sobre geografia, tá? Bem pouquinho, mas vamos mexer um pouquinho amanhã sobre geografia. Avança, Daniel, por favor. Nós temos aí o que nós chamamos da homilética, que é o comportamento que você faz aqui na frente. O comportamento que você faz aqui na frente, ele fala bem mais do que você fala. Por exemplo, as palavras que você fala aqui na frente, elas representam na mente, gravada, memorizada, absorvida pelo ouvinte, só 7%. A pesquisa diz que aquilo que você diz aqui na frente, os seus ouvintes vão absorver só 7%. 38% é a entonação daquilo que você está falando. A entonação, o modo que você expressa, o modo que você fala, com a sua voz. 38%. Mas 55% é na expressão, na linguagem corporal. Nós falamos muito pouco sobre linguagem corporal nos nossos estudos. Tivemos uma aula de 2 horas e pouco. Mas a linguagem corporal, ela é importantíssima aqui na frente. Não vou me deter hoje em linguagem corporal, em homilética de novo, não. Nós já tivemos essa aula. Não vamos falar sobre a hermenêutica. Mas a linguagem corporal é importante. Porque a linguagem corporal, ela também é uma mensagem. E se a mensagem que você está transmitindo aqui na frente, com a sua voz, com a entonação da sua voz, não corresponde com os seus gestos, você vai estar transmitindo 2 mensagens. E quando a pessoa perceber que a mensagem que sai da sua boca não corresponde com o que o seu corpo está dizendo, ela vai preferir ficar com o que está no seu corpo do que o que sai da sua boca.
Porque o que sai da sua boca, ela absorve só 7%. A entonação da sua voz, a vida que você coloca na sua mensagem, 38%. Mas a expressão que você coloca aqui na frente, 55%. Então, para que venha ter um máximo de impacto e de absorção, as três devem concordar. Ou seja, o que você fala, com a entonação que você fala e o gesto que você fala, tem que ser um. Do contrário, vai ficar difícil a pessoa receber aquilo que você está dizendo. É como se eu falo bem assim. Eu vou dar uma mexidinha só mais um pouquinho nessa área com vocês. Nós tivemos uma aula disso aqui, tá? Só mais um pouquinho. Avança ainda, né? Ó. Alessandro, como é que eu posso melhorar então um pouquinho a minha expressão corporal aqui na frente? Vamos imaginar o seguinte. Eu tenho aqui na frente esse espaço. Eu tenho aqui esse espaço. Então eu tenho a direita, a esquerda, para cima e para baixo. Eu tenho esse espaço. Se você conseguir se manter nesse espaço, você está perfeitamente dentro do que a homilética exige da pessoa que está aqui na frente pronunciando. Se você for igual eu, não conseguir, tome muito cuidado com seus gestos. Tome muito cuidado com a sua expressão. Com o seu andar, o seu comportar. Mas se você conseguir, imagine então, como é que você vai transmitir uma mensagem aqui na frente? Você vai transmitir uma mensagem aqui na frente e você está falando sobre Deus. Aí vamos supor que você diz bem assim, não, mas Deus está falando conosco nessa noite. Você está apontando para baixo. Para baixo é negativo. Para cima, toda vez que você aponta para cima, você está querendo dizer algo do céu, algo espiritual, algo positivo, algo bom. E toda vez que você gesticula apontando para baixo, principalmente você que prega olhando para o chão, você transmite uma mensagem tão negativa, tão fraca, tão pobre, tão tensa. Porque você está transmitindo uma mensagem olhando para baixo. E para baixo é algo ruim, negativo. Então eu preciso focar os meus gestos nessa posição. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Essa posição. Então se eu digo, o Senhor Jesus está neste lugar. Eu estou dizendo, Jesus está onde? Neste lugar. Então vamos tentar passar algumas regrinhas para vocês. Não fica preso a ela não, tá? Assim. Não se engessa não. Tá? Se engessar. Ficar, pelo amor de Deus, seja livre. Mas, presta atenção, quando eu estou dizendo diretamente para a pessoa, eu digo aqui, no centro. Você nesta noite, Deus te trouxe a este lugar. Quando eu expando aqui, já não é aqui, é aqui. No total, no todo. Quando eu me volto para você, é no centro. Então tem pessoa que fica só assim, outros ficam só assim. Então você pode mudar, você pode tentar expandir. Então você tem esse espaço que é o centro, a pessoa, né? Gestos pessoais diretamente à pessoa. Você tem esse espaço aqui, que você pode estar expandindo para todo mundo. Você tem esse espaço aqui, que é algo negativo. Quando você vai falar alguma coisa que não é boa, que não é positiva, você tem esse espaço aqui, para baixo. E você tem aquele espaço, o céu, falando alguma coisa positiva. Por exemplo, cite uma passagem bíblica aí, uma coisa, vai. Que vem à sua mente. Qual passagem bíblica? Isso. Nós, porém, não somos daqueles que retrocede. O nós aqui está certo? Nós, porém,
não somos daqueles, você vai jogar pro pessoal? Daqueles, negativo, daqueles que retrocede, a linguagem corporal, mas daqueles, olha, diretamente para a pessoa, mas daqueles que prossegue, que avança para o reino dos céus. Compreende? Seu gesto tem que estar de conformidade com as suas palavras. Se suas palavras falam uma coisa e seu gesto, seu comportamento diz outra, você vai mandar duas mensagens e a que prevalece na pesquisa é a linguagem corporal. Fala mais do que suas palavras. Então você tem isso daqui, toda vez que você for usar, começa a treinar, pega um texto e começa a treinar. Só gesticulação, céu, coisa boa. O reino de Deus está entre nós. O Senhor Jesus está aqui nesta noite. Compreende? E gesticula, se você quiser, faça isso. Mas procura prestar atenção naquilo que você está falando para não gerar duas mensagens. Ficou claro sobre isso? E na outra semana retrasada eu falei sobre homilética, mostrei as coisas erradas que a pessoa faz aqui na frente, mas não passei essas dicasinhas. Coisa positiva, para cima. Diretamente pessoal, no centro. Para todo mundo, expande o seu braço. Negativo, ruim, para baixo. E procura trabalhar nesse espaço. Porque você fala, mas Deus nessa noite, Ele veio aqui, está queimado. Você manda uma mensagem, cara, o cara que está lá fala, rapaz, isso é complicado, que Deus é esse que veio até aqui. Muito cuidado. Bom, deixa eu ir para o meu assunto hoje, que é homilética, hermenêutica. Gente, a hermenêutica, quando você for pregar, você precisa de algumas regrinhas. Por exemplo, você precisa da unção do Espírito Santo de Deus. A Bíblia vai dizer, em Lucas 4,18, que Jesus disse bem assim, o Espírito Santo de Deus me ungiu. Ungiu para quê? Para evangelizar, para pregar. Ou seja, o próprio Jesus foi dependente do Espírito Santo de Deus. Compreende isso? Foi dependente do Espírito Santo de Deus. Então, eu e você precisamos também do Espírito Santo de Deus. Porque foi isso que Jesus falou em Atos 1,18. Olha, não vá evangelizar, não vai pregar sem que primeiro receba o Espírito Santo de Deus. Porque não vai ser você falando, mas o Espírito de Deus falando através de você. Compreende? Então, você que quer pregar, você que quer transmitir a palavra de Deus, com os seus conhecimentos, com as tuas técnicas, com a sua sabedoria, com os livros e estudo que você viu ou ouviu, sem a unção do Espírito Santo de Deus, você vai ficar para trás. Então, nós precisamos, antes de pregar, ser mergulhado no Espírito Santo de Deus. Ser mergulhar no poder do Espírito Santo de Deus. Você vai falar, mas o Espírito Santo de Deus não vai falar na sua boca. Você vai pregar bem, mas o Espírito Santo de Deus não vai transmitir a mensagem através de você. Você vai ter um belíssimo sermão, mas um sermão seu, do seu raciocínio, não do Espírito Santo de Deus. Então, ser cheio do Espírito Santo de Deus, buscar o Espírito Santo de Deus, é primordial para quem deseja ser um pregador. Apóstolo Paulo diz bem assim, a minha mensagem, a palavra que eu preguei, ela não consiste apenas de sabedoria humana, mas de poder de Deus. Tem que ter o Espírito Santo de Deus. Porque quando você transmitir a palavra ela não volta vazia, ela vai. Mas quando ela vai, quem é que vai trabalhar na palavra que foi? É o Espírito Santo de Deus, convencendo do pecado, da justiça e do... Compreende isso? Amém? Outra coisa que não pode faltar para você que quer preparar um sermão, é oração. É oração. Você precisa orar. Você precisa ter uma vida contínua de oração. A Bíblia diz em Marcos capítulo 1, verso 35. Marcos capítulo 1, 35. Trouxe Bíblia? Hermenêutica sem Bíblia é complicado. Marcos, capítulo de número 1, verso 35, diz assim, e levantando-se de manhã, muito cedo,
Estando ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali o quê? Orava. Está falando de quem aqui, querido? Está falando de Jesus. Repare, Jesus, ele está orando. Por que ele está orando? Para que ele foi nesse lugar deserto orar? Qual o objetivo? Olha o verso 39. O que diz o 39? E pregava nas sinagogas. Repara, Jesus vai pregar no verso de número 39, mas lá no 35, ele está orando. Se Jesus precisava de orar para pregar, eu e você, com a pessoa do Espírito Santo de Deus, com a unção, o poder de Deus. Chegava um momento que ele falava bem assim, eu senti que de mim saiu o poder, eu senti que o nível desceu. O problema é que eu e você não conseguem perceber isso. A gente acha que sempre nós estamos cheios. Ah, não vou jejuar e orar não para essa mensagem, porque eu já sei qual é a mensagem, eu já conheço a passagem, eu sei a história. Ah, não preciso não, preguei. E a gente vai na nossa força, com saber persuasão de palavra, mas sem o quê? Sem o Espírito Santo de Deus. Quando eu digo sem o Espírito Santo de Deus, é no sentido de você não estar direcionado por Ele. Você está na sua força, no seu conhecimento, na sua hermenêutica, na sua homilética, nos livros, no conhecimento, mas não está debaixo do poder e da oração. Então nós precisamos ser sensível, querido, a esse poder. Precisamos estar sempre cheio. E você tem aqui várias e outras passagens. Em Atos 4, os apóstolos vão dizer bem assim, olha, vamos levantar diácono e nós vamos continuar em quê? Na oração e no ministério da palavra. Repara que ele não disse ministério da palavra e oração. Não, oração tem que vir primeiro. Nós vamos continuar orando e vamos continuar ministrando. Se você não banha a sua mensagem com oração, querido, você está condenado ao fracasso. A sua oração, quando você está em oração, para Deus te dar uma palavra, para Deus cobrir as pessoas que ali estiverem com a palavra, para que haja conversão, para que haja mudança de vida, para que quando você fizer o apelo, elas vierem à frente, para que se alguém se manifestar em possessão demoníaca, você já está munido de autoridade para expulsar. Ah, não, eu só vim pregar, esse demônio aí expulsa vocês. Se cair uma pessoa endemoniada e você estiver pregando, é você que vai expulsar, querido. Se você estiver ministrando, querido, se eu estiver ministrando e cair uma pessoa endemoniada, eu vou só falar assim, Matuas, obreiros, por favor, vou continuar minha palavra. Vou parar a mensagem para dar microfone para demônio falar. Eu tenho obreiro aqui para quê? Pega o camarada, pega a mulher, leva para fora e tira de lá. Tá? Então, gente, oração é importante. Em Efésios capítulo 6, verso 19, apóstolo Paulo vai falar bem assim, gente, ore por mim. Para que ele está pedindo oração lá? Diz o quê? Ore por mim. Para que ele está pedindo oração? Ninguém achou? Efésios capítulo 6. Paulo está pedindo oração aos Efésios. Para quê? Qual o objetivo? 6,19. E por mim, para que seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o ministério do Evangelho. Ele diz, gente, olha, ore por mim, para que quando eu abrir a boca, seja notório esse mistério aqui, ó. Seja notório, as pessoas entendam, e eu possa ministrar com confiança, com coragem, com garra. É por isso que nós oramos para a pessoa aqui antes de entregar a palavra para ele. Senhor, que no abrir da boca desse mensageiro, o Senhor possa falar ao nosso coração nessa noite. Duas coisas nós precisamos. Qual é a primeira? Dependência do Espírito Santo de Deus. Se o Espírito Santo de Deus não revelar para você, se não estiver munido do Espírito Santo de Deus, você vai estar sozinho. E você sozinho, o diabo é maior que você. O que nos faz poderosos sobre os demônios não somos nós. É o Espírito que habita em nós. Ou você acha que os demônios temem o seu bom estudo? Pega o seu sermão assim, sabe, sermão que você preparou. Pega o seu sermão que você preparou. Capeta, aqui ó.
Hermenêutica, homilética, contexto, texto, referência, aqui que sai. Pega o seu sermão e esfrega na cara dele e vê se ele sai. Em nome da exegese. Em nome da hermenêutica, da homilética. Não sai, querido. Ele ri da nossa pregação. Ele ri, ele zomba. Esse cara é um camarada, ele não sabe nada. Sabe nada. Mas ele treme diante da oração. Ele treme do poder do Espírito que está na sua vida. Essas duas coisas é primordial. Essas duas coisas não dependem de técnicas. Depende de você. Dito isso, Daniel, avança aí, por favor. Olha lá que interessante. Interpretação oral. Vamos agora entrar aqui. Ainda um pouquinho. Eu estou na homilética ainda. Tá? Eu vou que não ia mexer muito, mas vale a pena mexer nisso aqui. Gente, isso aqui é importante. Para que a sua mensagem seja eficaz, para que a sua mensagem tenha efeito, você precisa disso daqui, ó. Entonação, volume, frequência e pausa. Se a sua mensagem não tiver isso daqui, você vai ficar para trás. Não vai ter efeito. Por exemplo, a entonação. A entonação de voz. Como é que seria a entonação de voz? Vai lá, de novo, fala um texto aí. Entonação de voz. Você precisa colocar vida naquilo que você está ministrando. Se você está em um assunto, que aquele assunto agora é triste, coloca sentimento na sua voz. Se aquele assunto que você está agora ministrando e falando é de vitória, joga um sorrisão na cara e coloca vida. Compreende o que eu estou querendo dizer? Aí você vai chegar para a pessoa e fala assim, irmão, fica tranquilo. Você vai lá no banco, Romenico, você chega lá no banco, aí a mulher aprendeu, naquela aulinha que tem antes de começar, né, o expediente, aquela aula de motivação. Olha, tem que tratar o cliente bem, sorriso no rosto, vamos lá. Aí você chega lá, olá, boa tarde. Ela, boa tarde, cliente, fique à vontade, é um prazer ter você aqui. Sorrisão em você. Gente, o sorriso contagia. Mas você está lá olhando para a cara dela e ela chega assim, pega o cheque e fala, ô meu querido, deixa eu falar para você, o seu cheque voltou. Mas por que você tá rindo para mim? Não, é norma da agência. Vai dar certo, porque aquele momento não é de rir, aquele momento é de dor. Compreende o que eu estou querendo dizer? Então, muitas vezes você vê pessoa aqui na frente que começa a ministrar e ele não passa sentimento, ele não passa amor, ele não passa vida. Gente, é interpretação. Você já assistiu ou já viu algum teatro, alguma peça e já reparou que a pessoa ela não está segura, você percebe que ela não está com personagem nela. Você percebe, você vê. E quem está aí consegue perceber isso também. Ou seja, você está falando de um assunto que você nem nele está, você nem está entendendo. Irmãos, e Jesus chega lá na casa de Maria. E quando Jesus chega na casa de Maria, Maria estava sentada. Maria estava com o seu rosto inchado de tanto chorar. Maria era aquela que havia aprendido aos pés de Jesus. E quando Jesus chegou até onde ela estava, ele olhou para aquela mulher e disse, não chores. E Jesus começou a chorar. Compreende? Colocar vida, sentimento. Jesus entra no sentimento dela. Jesus só não sabia que ia ressuscitar o defunto? Sim, sabia, mas o momento agora é de sentimento, é de dor, é de lágrima. É chorar com os que choram. Compreende isso? Então você precisa ver. Então a cadência da sua voz precisa colocar vida, sentimento, amor, raiva, ódio.
Tem que ter. Você tem que fazer essa variação, essa mudança. A palavra-chave é variedade, saber mudar a entonação da sua voz. A entonação da sua voz. A entonação da sua voz. Você tem que saber variar, mudar. Para isso, tem que estar atento ao que você está ministrando. Por exemplo, o volume da voz é importante, gente. É porque nessa noite nós vamos ministrar e falar de Jesus, porque Jesus foi um homem que Deus enviou à terra, e Deus enviou à terra Jesus, e Jesus veio à terra, Jesus nasceu da Virgem Maria, e Jesus, se eu continuar num tom de voz, minha voz vai ser, nossa, o ouvinte vai estar agoniado. Porque a pessoa começa a ministrar no tom de voz e termina no tom de voz. Ela começa uma frase no tom e termina naquele tom. Ela começa um raciocínio de um assunto naquele tom e termina naquele tom. Ou seja, não há variação de sentimento, de raiva, de ódio, de amor, no meio dessa frase, no meio desse pensamento. Por exemplo, tem pessoa que prega do mesmo jeito que lê. Às vezes o camarada é pentecostal, né? Vocês confundem pentecostal com falar alto e fala rápido. Aí eles ficam no volume de voz, somente naquele volume de voz. Você fica naquele volume de voz, a mensagem todinha naquele volume de voz. E vai chegando uma hora que você vai ficando fardado, vai ficando cansado, vai ficando... Falta muito ainda. Por exemplo, 2 Samuel 18, verso 31. Olha o que eu estou falando de entonação e volume. Vou ler de uma forma errada. Não tem vírgula, não tem ponto, não tem dois pontos, não tem nada aqui. Tem gente que prega do mesmo jeito que lê. Então nós temos que observar esses detalhes. Vamos tentar ler aqui, Cid Moreira. Eis que... E eis que vinha o Cusita e disse: anunciai ao rei, meu senhor, que hoje o Senhor te vingou da mão de todos que se levantaram contra ti. Então disse o rei ao Cusita: vai bem com o jovem, com Absalão? E disse o Cusita: seja como aquele jovem, os inimigos do rei, meu senhor, e todos que se levantaram contra ti para o mal. Então o rei perguntou e subiu à sala que estava por cima da porta e chorou. E andando dizia assim: meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera que eu morresse por ti, Absalão, meu filho Absalão. Eu não sou muito bom, confesso, nessa área assim eu sou. Mas compreende que a sua leitura já é uma mensagem? Na sua leitura a pessoa já entendeu, porque você colocou sentimento, você respeitou as vírgulas, os pontos, você jogou força onde tinha que ter força, você conseguiu entender aonde havia sentimento. Alguém está trazendo uma mensagem que o filho está morto. Como que você vai dizer agora na mesma voz, entonação, a voz de Davi recebendo uma mensagem que o filho está morto? Na mesma entonação daquele que está trazendo uma mensagem alegre que o inimigo está morto. Compreende aqui, gente, o que eu estou querendo dizer? Então isso é importante. Se você não prestar atenção nisso, você vai ficar para trás. Você vai ficar naquela mesma entonação, no mesmo volume de voz. A frequência, rápida e lenta. Isso varia, gente. Varia, você tem que saber trabalhar. Coloca, como eu disse, explica numa tonalidade, mas aplica em outra. Certo? Entenderam isso? Você explica a palavra, a mensagem, numa tonalidade legal. Não precisa ser tão rápida. Mas quando você for aplicar isto para a igreja, joga vida, joga força, joga palavra, joga convicção, joga tom de voz. Aí tem mais efeito. Porque se você explica no tom e aplica a mensagem no mesmo tom, não vai ter diferença nenhuma. Nenhuma. Outra coisa, tem que haver pausa. Tem que haver pausa. Tem pregadores que pregam assim, e nós já percebemos, como nós tivemos aqui a nossa aula de observação, tem pregadores que pregam muito rápido.
Rápido, rápido. Aí naquele está pregando tão rápido, você não consegue nem assimilar o que ele acabou de falar, porque já chega outra palavra. Você não consegue, você vai se enchendo e não consegue receber. Porque é muito rápido, muito rápido. E quando ele se perde no raciocínio, você se perde mais ainda. Você já está perdido, você fica mais perdido ainda. Então, pausa é importante. Pausa é importante. E chegou o mensageiro trouxe uma palavra para Davi. E a palavra que ele trouxe para Davi foi: o seu filho está morto, os seus inimigos morreram. E Davi sobe para o seu terraço. E quando Davi estava lá em cima no seu terraço, ele andava de um lado para o outro. Quem sabe colocava a mão na cabeça e gritava e dizia: Absalão, Absalão, meu filho Absalão. Coloca vida. Faça a encenação, traz a pessoa para a história. É uma história lá de um tempo passado, mas traz a pessoa para a história. E aplica, talvez nessa noite, eu também estou ministrando para alguém que recebeu um telefonema, recebeu uma palavra, recebeu um e-mail, recebeu uma mensagem, e essa mensagem é uma mensagem de dor, é uma mensagem de morte, é um telefonema dizendo que algo foi perdido. E talvez você já não sabe mais como solucionar e resolver isso, e tem andado de um lado para o outro, mas nesta noite, você vai aplicar o que vai acontecer essa noite, entendeu? Gente, isso aqui é importante, anotaram? Entonação, vida nos personagens. Repara que ao mesmo tempo que o comentarista está narrando, ele está colocando palavras das pessoas. Então observe quando que ele está narrando, quando que ele está dissertando o texto. Tudo isso conta ali, tá? Tudo isso conta. Tá? É importante isso daí. Vamos lá, Daniel. A variedade. É como eu disse, a variedade é a palavra-chave. Na entonação tem que variar, no volume tem que variar, na frequência, rápido, lento. Você tem que variar. A palavra-chave é variação. Não só a mesma coisa, mas variar, tipo aqueles gráficos, entendeu? É variação. Se não houver variação, mudança de tonalidade, de volume, na sua mensagem, você vai ficar cansativo de ouvir. Vai ficar cansativo. Vamos lá? Nós temos aqui agora, escolher a passagem da pregação. Fatores que influenciam a escolha da passagem para a pregação. Poxa, eu quero pregar. O pastor falou que eu vou pregar essa noite. Quarta-feira sou eu que vou pregar. Meu Deus, o que eu vou pregar? Que passagem que eu vou ler? E você fica assim, vai aqui, vai lá, e vai cá, e vai lá, e aí, meu Deus do céu, o tempo está acabando, ai meu pai. Você não acha nada. Aí quando você acha, aí você já começa a te preparar, tal, daqui a pouquinho, quase não tem mais nada a ver aquele assunto, aí você começa tudo de novo. Então, quando você for preparar uma mensagem, a primeira coisa que você pode observar é o seguinte: o pessoal, aquele texto, aquela passagem tocou você? Aquela passagem mexeu com você? Você sentiu que aquela passagem mexeu com você? Prepara ela, porque você vai tomar um couro, e quando você for passar também, ela vai ter efeito. Porque se sentiu, ela mexeu com você, ela puxou sua orelha, ela te animou, ela te confortou. Compreende? Pessoal, mexeu com você. Segunda coisa, é pastoral. Você está vendo que tem uma necessidade na igreja. Você está vendo que tem um problema na igreja. E você tem uma palavra, uma mensagem que encaixa com a situação que a igreja está vivendo. Ministra.
Ah, não vou falar não, porque se eu falar, está parecendo que eu estou jogando indireta. Ei, manda a mensagem. Se tem problema, tem que ser solucionado à luz da palavra de Deus. Compreendeu? Ah, tem problema ali, mas não vou falar não. A palavra que você vai ministrar vai resolver, vai trazer libertação, cura, discernimento. Ministra. Então você vê a necessidade na igreja e você prepara uma mensagem em cima da necessidade. Porque se eu não trouxer uma mensagem de acordo com o que a igreja está precisando ouvir, não vai ter efeito também. Não vai ter efeito. Compreende? Vamos supor, Romenick, você está cheio de dinheiro. Aí eu chego para você e falo, rapaz, toma aqui mais R$100. Você, obrigado. Não tem efeito nenhum para você. Mas você tá sem dinheiro, cara, sem dinheiro nenhum. E eu chego aqui com uma palavra e falo, rapaz, estou com R$10, toma aqui R$10. Vai ter efeito, porque você precisa daquilo dali. Então você precisa trazer uma mensagem de acordo com o que o povo está precisando. Aí sim, você vai ter o ouvinte aqui, ó, na palma da sua mão. Porque, rapaz, eu preciso da palavra. Essa palavra é para mim. O pregador, é para você mesmo. Porque quando eu estava ministrando, eu já sabia da necessidade da igreja. Compreende? Entendeu? Terceira coisa, social. Gente, o nosso mundo, gente. Uma mensagem que você traz hoje sobre o que está acontecendo lá no Nepal, o que está acontecendo lá nos furacão que teve agora, no Mestre Álvares, esse fogo que não apaga de nunca aí, esse fogo está aí, tem um tempão, eles não conseguem apagar. Você traz uma mensagem de acordo social, a necessidade, o que está acontecendo no mundo, algo que está acontecendo lá dentro, e você consegue trazer uma mensagem que abrange isso daí, vai ter um efeito tremendo. Que a pessoa está vendo, tem um fogo que nunca se apaga. Deixa eu te dizer nessa noite, existe alguns tipos de fogo que nunca se apaga também. Existe o fogo do Espírito Santo de Deus, que nunca pode ser apagado da sua vida. Existe o fogo do inferno também, que nunca se apaga também. Compreende? Você deu uma saudação, comentou sobre o que está acontecendo, o camarada está ligado ao que está acontecendo no mundo. Trouxe algo, aplicou a palavra, o pessoal fica assim, rapaz, tem efeito. Quarta coisa, é o que nós chamamos de a festividade, o que está acontecendo. Esse mês todinho eu disse, gente, vamos falar sobre missões. O mês todinho, chama pregador, fala que é sobre missões, sobre evangelismo. Aí amanhã, domingo, é dia das mães. Aí o cara chega aqui e começa a falar de pai, começa a falar de filho, começa a falar de Natal, começa a falar de... Não, é dia das mães. Traz uma mensagem de acordo com a data. Ah, mas é mais difícil? É difícil. Tudo num dia só. Era um culto do jovem, que o tema era a festividade do jovem, o tema era sobre missões, e o pastor da igreja que estava lá, era aniversário dele. Ah, meu filho, eu joguei tudo junto ali. Você tem que trazer uma mensagem de acordo com isso daí. Compreende? De acordo com isso daí. Eu digo, gente, hoje está aniversariando o pastor dessa igreja. Aí falei sobre o pastor da igreja. Aí falei, ele tomou posse aqui na data tal dessa igreja. Procurei saber sobre aquilo dali, lá em Novo Horizonte. E falei, naquela data, vocês não estavam aqui, porque ele tinha um grupo pequenininho aqui de jovem. Mas sabe o que ele fez? Começou a evangelizar. É por isso que você está aqui nessa noite. Então, mais ou menos assim, compreende? Procura. Presta atenção, então, no que está acontecendo ao seu redor no mundo. Procura uma mensagem de acordo com a necessidade da igreja pastoral, de acordo a que mexeu com você, e presta atenção nas datas, tá? Em nome de Jesus. Pastoral é de acordo à necessidade da igreja. É mais a liderança da igreja que vai fazer, meus obreiros.
O fofoqueiro chegou para João Batista e falou assim: João Batista, você não está sabendo o que está acontecendo. Ele, o que, rapaz? O que está acontecendo? Rapaz, você não está sabendo. Então me fala o que está acontecendo. Não tem aquele Jesus? Sim, o que tem aquele Jesus? Aquele Jesus está ganhando mais vida que você, está tendo mais seguidores que vocês. Os seus discípulos estão indo lá para a igreja dele. Ele tentou fermentar quem? João Batista. João Batista está por fora, rapaz. Importa que eu diminua e que ele cresça, rapaz. Compreende? Eu falei sobre fofoqueiro que traz coisas tentando fermentar a igreja, fermentar a vida da pessoa. Se o camarada estiver na ligação, ele cai. Mas na mesma hora, você já aplicou. Importa que a obra cresça, importa que... Compreende? E assim vai. Então isso fica mais para a liderança da igreja ministrar. Compreende? A liderança da igreja ministrar. E é complicado, tá? A gente faz agendamento pastoral, a gente sabe da vida de muitas pessoas, o que está acontecendo. Você ministrar aqui na frente de acordo com o que você já sabe, você tem que ter um peso nisso daí, tá? Ok? Vamos lá? Nós temos outra coisa importante, olha lá. Estudar a sua passagem e fazer anotação. Gente, anotou aí? Estudar a sua passagem e fazer o quê? Anotação. Ah, já sei onde eu vou pregar? Sei. Vou pregar onde? Vou pregar em João, capítulo 5, verso de número 39. O que diz lá? João 5, 39. Examinai as escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Presta atenção. Quando você achou a passagem que você vai ministrar, você tem que ficar ligado no contexto. Isso eu já expliquei para vocês. O que é contexto? É aquilo que vem antes. Porque se você pega somente um versículo aqui, mas isolado, e não presta atenção no que toda a passagem, todo o capítulo, toda a história está querendo dizer, você vai torcer. Por exemplo, a vida eterna está na Escritura? Ah, não, Alessandro, está escrito aqui. A vida eterna está na Escritura. Aqui, ó. Examinai as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna. Tá a vida eterna na Escritura? Não, o texto não está dizendo isso, não. Jesus está virando para eles e falando o seguinte: vocês examinam as Escrituras porque vocês pensam que vocês vão achar nela a vida eterna. Ao invés de vocês procurar a vida eterna nas Escrituras, dou um conselho a vocês: examina as Escrituras, porque são elas que testificam de mim. As Escrituras estão falando de mim. Aí o verso 40 diz: e vocês não querem vir a mim, para que tenhais a vida eterna. Ah, a vida eterna não está na Escritura. A vida eterna está em Jesus. Então, quando eu leio a Escritura, eu tenho que ver Jesus, procurar Jesus, porque Ele que tem a vida eterna. Compreende? Ah, eles pregam que, irmãos, estuda a Bíblia, porque nela nós temos a vida eterna. Nela? Falta de conhecimento. Então, procura ver o contexto, ver toda a história, ler toda a história. Vai pegar só aquele versículo, mas lê toda a história, porque do contrário você vai torcer o versículo. Você vai falar que o versículo está dizendo uma coisa que ele não está dizendo. Por quê? Porque você, esse versículo aqui tem uma palavra legal. Ou senão você diz, irmãos, ó, vou pregar somente na parte B desse versículo. Quer ver um versículo que eu achei hoje, que achei interessante? No livro de Josué. Eu já estudei bastante o livrinho de hoje, hein? Da lição de amanhã. Livro de Josué, 9. Verso 8. A parte final do versículo diz: quem sois vós e de onde vocês vêm? Vou pregar sobre isso daqui. Quem sois vós e de onde vocês estão vindo? É lógico que eu tenho que falar um pouquinho sobre o que o contexto está falando, mas eu posso percorrer em toda a Bíblia. Somente nisso daí. Porque quando você vai pregar sobre um tema, eles fazem bem assim. Coloca o tema. Quem sois vós? Só coloca um tema lá. E o versículo embaixo. E aí? Você tem que ter Bíblia para falar sobre aquele assunto, quem sois vós, que está lá o tema no cartaz. Em toda a Bíblia.
Aí o camarada faz o quê? Só olha quem sois vós, mas não olha o contexto. Já viu aquela palavra bem assim? Eles gostam de usar muito em congresso. Já leram isso em Isaías? Acho que Isaías, vamos lá. Isaías 40, abre em cima aqui, ó. Isaías 41, verso 6. Eles pegam só esse versículo. Um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse o quê? Esforça-te. E a gente gosta de usar esse versículo. Vira para o seu irmão e diz assim, seja forte. Mas, gente, olha o contexto. Olha o contexto, olha o verso 7, olha o que vem antes aí no verso 4. O que o texto está dizendo? O texto está falando sobre 2 idólatras batendo papo. Os 2 idólatras batendo papo, e um está cansado, aí o outro fala, não rapaz, continue aí, vamos montar, vamos terminar aqui. O que eles estão fazendo aí? Olha, o verso 7, o que eles estão fazendo aí? Um Deus de quê? De madeira. Eles estão fazendo um Deus de madeira. Eles estão fazendo um Deus de madeira. Aí um vai fazer o Deus, vai sobrar um pouquinho para o fogo, para se esquentar, para fazer a comida. E a gente fala assim, vira para o outro aí, seja forte. Olha o contexto. O contexto está falando do papo de 2 idólatras. Tem que prestar atenção, gente. Tem que prestar atenção. Depois que você explicou que o papo é de 2 idólatras, você pode agora falar. Complicado. Diga para o seu irmão aí, continua fazendo esse ídolo, não para não. Gente, pelo amor de Deus, tem que olhar o contexto, tem que olhar esses detalhes, senão você vai ficar para trás. Tá? Concordância, dicionário bíblico, procura ver o que o texto está dizendo sobre esse assunto. Avança aí, Daniel. Fica ligado na hora do nosso intervalo, gente. Que hora é? Pregar a palavra de Deus em vez de opiniões. Gente, isso é tenso, isso arrebenta com a gente. Eu acho. Eu acho que a Bíblia está falando sobre isso. Eu acho que Paulo falou sobre isso. Não, eu acho que Jesus... Que isso, gente? Pelo amor de Deus. Se você acha, não tem certeza. Não fala, mano. Olha o que Jesus disse. E a palavra que estais ouvindo não é minha, mas é daquele que me enviou. Pai, eu tenho dado a tua palavra. Eu não posso falar aqui o que a Bíblia não está dizendo. Eu não posso dizer aqui o que o escritor não está dizendo. Eu sou um mensageiro, eu tenho que ser fiel naquilo que a mensagem que eu recebi está dizendo. Eu não posso acrescentar vírgula, nem ponto, nem nada. Avança aí, Daniel. Eu não posso, porque eu já expliquei isso aqui para vocês. Vocês lembram disso aqui semana passada? Eu perguntei, mulheres, vocês colocam a vírgula onde aí? Se um homem soubesse o valor que tem a mulher, andaria de 4 à sua procura. Eu falei, mulheres, vocês colocariam a vírgula onde aí? Depois de mulher? Se um homem soubesse o valor que tem a mulher, andaria de 4 à sua procura. Homens, aonde vocês colocariam a vírgula aqui? Depois do tem? Se o homem soubesse o valor que tem, a mulher andaria de 4 à sua procura. Olha o poder que tem uma vírgula. Então Jesus fala bem assim, em Apocalipse, aquele que tirar ou acrescentar qualquer palavra, uma vírgula que seja deste livro, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa. Para o camarada perder a salvação só porque falou Bíblia errada? Tá na Bíblia. Agora, vamos fazer senete, gente. Vamos acordar de manhã cedo, vamos vir para o curso de teologia, vamos estudar, vamos aprender. Vamos estudar, vamos aprender, porque depois que você aprende, Deus está vendo o seu esforço. Agora o camarada não tem esforço de estudar, não tem. Olha, eu estou desde cedo estudando isso daqui. Desde cedo estudando isso daqui, o estudo de amanhã. Eu já sei a história todinha, mas vem cá, eu preciso me atualizar, eu preciso me aprofundar, eu preciso saber mais. Aí o camarada só quer ter o microfone na mão, não quer saber de estudar. Aí Deus olha para ele e fala, você está indo para o inferno? Não é porque você está pregando a palavra errada, é porque você não quer estudar.
Agora, se eu ver que você não tem sido negligente, tem se esforçado na área do ensino, da palavra, te salvo. Você está fazendo o seu melhor. Então, pregar é fácil. Agora, estar aqui na frente, ministrar, preparar um estudo, requer, gente. Requer um pouquinho mais da gente. Então, muito cuidado em dizer aquilo que o comentarista, que a Bíblia não está dizendo. Eu recebo um e-mail da Nani e falo, esse dia Daniel mandou uma mensagem para mim. Falei, rapaz, mas que mensagem é esta? E fui lá e mandei uma outra em cima. Pã. Aí ele mandou outra, mas pastor, presta atenção na hermenêutica. Aí o camarada teve uma hermenêutica para cima de mim. Depois nós sentamos e eu fui ver realmente que ele não quis dizer aquilo que estava ali. Eu entendi, interpretei errado. E o problemão que a gente poderia arrumar assim? Ficou a dica. Fica a dica. Sim. A gente conseguiu uma Bíblia digital, ela custa em média R$900. Uma Bíblia digital que a gente conseguiu. Ela custa em média R$900. Não é uma Bíblia digital, ela é um material para exegese e tudo mais. Só de tamanho ela tem 11 gigas. Entendeu? Você viu o pastor falando, bom exemplo, o pastor falou no início aqui do Senet sobre códices, que eram as cópias do Mar Morto, as cópias, tem nele as imagens dela todinha. Se você quiser ler toda ela, você encontra nesse aplicativo. Então é um negócio de doido. Então em breve a gente também pode estar vendo aí a possibilidade de... Consegue fazer download no celular também. Não, a Bíblia, essa Bíblia digital, ela é para computador. Eu disse assim o seguinte, os downloads aqui são todos eles estão zipados. Então, se você tiver um aplicativozinho para tirar do zip, é em PDF, você lê no celular. Agora, a Bíblia só serve para computador. Entendeu? A Bíblia só serve para computador. Amém? Então você quer algo confiável? Você quer algo confiável? Mídia confiável? Pega o que Daniel já disponibilizou, essas 2 páginas, vamos colocar mais coisas, que é algo que nós já passamos. Nós vamos falar, lá tem um livro sobre escatologia, mas o que conteúdo que tem ali? Ah, nós já analisamos, já olhamos, não, pode colocar. Então você pode pegar com segurança e aprofundar. Gente, ilustrações. Tem gente que gosta de ministrar ilustrações. O que é ilustração? É uma história que você vai ilustrar o que você já está falando. Agora, contar uma ilustração, contar uma piada, tem que saber fazer isso. Senão, do contrário... eu não dou certo, eu não sou muito bom para fazer isso. Agora, Daniel, o pai dele, faz brincando, rindo, né? Você viu. Agora eu já não consigo, o meu estilo já é mais sério. Já o estilo de Daniel, o pai dele, já é mais esportivo, como é que pode dizer? Né? Apesar que Daniel já mudou um pouco o estilo dele. Mas é isso aí. Vamos lá, ganhar tempo, tem que terminar isso aqui com vocês. Manda aí, Daniel. Desenvolver a sua introdução. Calma aí, deixa eu entender aqui, Alessandro. Eu já estudei, eu orei, eu busquei o Espírito Santo de Deus para minha vida, eu orei, eu procurei o texto, eu sei sobre o assunto que eu quero falar, se é pessoal, se é da igreja, se é do que está acontecendo no mundo. Agora eu já sei qual é a passagem, eu já estudei sobre a passagem, eu já procurei saber o máximo de conteúdo sobre aquela passagem, o contexto, a história, os personagens. Poxa, legal, já sei onde eu tenho que colocar mais vida, menos vida, no sentido de tonalidade, onde eu tenho o que eu quero aplicar, o que eu quero tirar dessa mensagem para a igreja. Eu já sei tudo isso, e agora, o que eu faço? Agora o que você vai fazer? Você vai desenvolver o quê? A introdução. Agora você vai desenvolver a introdução. O que é a introdução? É o começo de alguma coisa. E a introdução que você tem que... Gente, se você conseguir prender o aluno, as pessoas, no início da sua mensagem, você consegue levá-lo até um pouquinho adiante. Mas se logo de início você começar a gaguejar, a enrolar, a contar uma historinha que tem nada a ver, rapaz, para você trazer o povo de novo para a história, acabou. Então,
você tem que captar a atenção das pessoas logo no início. Aqui, logo no início, você tem no máximo 3 minutos para cativar o povo aqui, ó. Se você não conseguiu fazer isso em 3 minutos, rapaz, você vai estar pregando, o pessoal vai estar longe. Trazer à tona a necessidade sentida. O que é isso, trazer à tona a necessidade sentida? É aquilo que nós falamos. Você vai ministrar algo, então logo de introdução, de início, você fala de maneira dedutiva. Você não fala o que você vai falar. Dá para entender isso? Você não entrega o segredo. Você mostra a necessidade, você mostra o problema e fala, gente, no decorrer dessa palavra, nós teremos uma resposta para este problema. O camarada vai ficar, rapaz, eu tenho que prestar atenção nessas mensagens, é importante. O cara está falando que trouxe aqui a cura da AIDS, e ele vai explicar como é que é essa cura. Ah não, tem que ficar ligado. Compreende? Então você mostra a necessidade, ou seja, mostra por que é importante o cara prestar atenção na mensagem, estar atento ao que Deus vai falar, por quê? Compreende? Então ele está dizendo, vale a pena você prestar atenção. Tem coisa boa para você aqui. Então, de maneira dedutiva, você vai estar falando não diretamente o corpo do seu sermão, o que você vai falar, e ao mesmo tempo dando dica ou dando incentivo a pessoa estar atenta ao que vai ser ministrado, porque vai ser bom para a vida dela. Deu para entender isso? Eu não sei se já repara a minha introdução. Minha introdução é longa. Eu tento fazer uma introdução resumida, mas não consigo. Tá? Eu não consigo. Eu acho que gasto muito tempo na minha introdução do que na mensagem. Tá? Mas por quê? Porque a minha introdução vai precisar... A minha introdução, quando eu estiver ministrando, eu não vou precisar mexer naquele assunto, eu apenas jogo o assunto porque eu já preparei o solo para aquela mensagem. Tá? E nem tudo que você aprende pesquisando para a sua mensagem, você vai falar, gente. Não dá, você não tem esse tempo todo. Você só aprendeu para ter um conteúdo, lá na frente você vai estudar ou passar sobre aquele assunto de novo, você não vai estudar de novo, porque você já sabe, você já estudou. Ah, mas gastei um tempão aprendendo sobre isso e vou falar a metade disso que eu aprendi. Ah, perdeu não, daqui a pouco você vai trazer uma mensagem, vai ter algo naquele assunto que você já passou por cima daquilo dali. Aí sua mente só vai enriquecendo de conteúdo. Então nem tudo você aprende preparando a mensagem, você vai ministrar, você tem que ser objetivo, tá? Vai ministrar, mas você precisa fazer uma introdução no sentido de, a pessoa tem que entender, gente, tem pessoa aqui que nunca ouviu falar de José de Arimateia, e você já começa a ministrar sobre José de Arimateia, quem está ali na igreja, gente, ó, eu não prego muito para crente não, eu prego mais no sentido para ímpio, a pessoa que não conhece Jesus, que não está na igreja, eu prego para eles, e eu conto a história mesmo. Gente, você nunca ouviu falar de Bartimeu, não? Bartimeu era um ceguinho, rapaz. E conta mesmo a história. Porque tem pessoa que nunca ouviu. Agora, você tem que contar uma história de uma maneira que a pessoa consiga, sabe, entrar na história, entender. Se não, contar uma história que você já sabe, fica chato. Fica contar uma piada que você já sabe. Você não tem aquela expectativa, né? Qual é a moral dessa história? Tá? Então, a introdução é importante. Se você falhar na introdução aqui, meu querido, você está perdido. Tem pessoa que já pega aqui, aí começa a contar a história de manhã, de tarde, de noite, de ontem e tal. Já acharam? Acharam? Não, pois é, deixa eu ir falando aqui. Ih, rapaz, você termina de ler e olha para o povo está longe. Tá? Então, muito cuidado. Introdução é importantíssimo. Tá? Por favor, lembra que a sua introdução, a introdução da sua palavra. É agora que você vai começar a montar a introdução da sua palavra. O topo, você já tem o tema, a passagem, o versículo, agora você vai montar a introdução, certo? Muito bem, depois da introdução, volta um pouquinho na introdução, Daniel, faz favor. Deixa eu tentar explicar isso aqui melhor, a introdução. Gente, tem gente que começa o sermão aonde? Ah, vou preparar um sermão, vou preparar uma mensagem. Aí a pessoa começa como? Deus me deu um tema. Aí ele vai lá e coloca tema, escreve o tema. Ah, Deus me deu a passagem, coloca a passagem. Aí ele escreve introdução. Aí ele começa a montar o quê? A introdução.
Eu começo pela introdução, gente? Não, eu vou pesquisar, eu vou cavar, eu vou ler, eu vou reler, eu vou futucar. Agora eu já tenho um conteúdo grande na minha mente. De tudo que eu vou estar falando, eu tenho um conteúdo. Agora que eu vou começar a introdução. Porque eu já sei aonde a história vai e aonde a história vai terminar. Compreende? Hein? Deu para entender? Então, eu só vou começar o meu sermão, a introdução, depois que eu tenho todo o conteúdo da onde eu vou iniciar, caminhar e chegar. Aí eu vou montar a introdução. Tema é a última coisa que eu monto no sermão ultimamente nas igrejas aqui. Eu já preguei muito em cima de tema. Tema e introdução é a última coisa que eu coloco no sermão. Eu monto o sermão todo dia, já começa aqui já. Tópico 1, tópico 2, coloco lá tema, não coloco o tema, só escrevo tema, coloco a referência, escrevo introdução, deixo em branco, aí coloco primeiro tópico, aí eu começo. Depois que eu terminei tudo, aí que eu vou lá mexer com introdução e pensar, que tema que eu posso tirar daqui agora? Porque não quem já... Mas é sempre bom você colocar, entendeu? Agora você vai falar assim, vou falar sobre a abóbora, coloca o tema lá, assunto, o poder da abóbora, e começa a falar num sermão sobre laranja, cara. Por que hora que esse cara vai entrar na abóbora aí, cara? Hã? Não dá. Aí vai. Tá bom? Vamos lá. Olha, é complicado. É complicado. Eu já fiz muito isso. Dá essa entendida. Então, isso varia muito, gente. Isso varia muito. Comigo já aconteceu muito. Eu chegar aqui, gente, ó, preparei algo, mas Deus mudou. E acontece constantemente. Por quê? Já aconteceu de ir orar, jejuar não. Orar e pesquisar Jesus. Preparar a mensagem. Mas você sabe que não está testificando, não está batendo, não está ficando alguma coisinha, mas você vai fazer o quê? Você vai vir para cá sem nada? Ah, Jesus, se eu só não preparar alguma coisa, vai ser isso daqui mesmo, rapaz. Mas chega na hora, Deus dá graça e desce outra coisa. Tá? Agora, a pergunta é, posso falar para as pessoas? Então, cabe a você. Você achar por bem falar que Deus trocou a mensagem e deixa bem claro que quem preparou a primeira foi você, não foi ele, porque Deus não erra. Ou você diz que fala nada. Eu tinha que ouvir, não veio. Eu preparei esse sermão aqui, mas quem veio? Ó. Pode ser. Acende, Mendes. Ixi. Tá. Compreende, então? Vamos prosseguir? Eu tenho esse assunto mais no finalzinho aqui, não vamos falar sobre isso. Olha aqui, próximo slide. Desenvolver sua introdução. Já falamos? Já. Gerar o manuscrito. Agora você vai gerar o quê? O que é manuscrito? Escrever um manuscrito o quê? Oral. Isso aqui é o seguinte, tem gente que gosta de fazer o quê? De escrever literalmente aquilo que ele está o quê? Falando. Aí ele vai escrevendo, daqui a pouquinho só o tópico 1,
Quem já pegou meu sermão, muitas vezes, vê assim, rapaz, onde é que a Alessandro colocou aqui tópico 1, ponto 1? Não vai, porque eu vou escrevendo mesmo, aquilo que vem na mente, eu vou escrevendo. Aí depois eu tento achar ali onde é que fica o A, o B, o C, não consigo. Não, ler não. Mas eu tô falando de montar para o papel. Então você vai passar aqui, o que você quer falar para o papel. Então, eu não consigo. O bom é você colocar só um link. Mas eu costumo, do jeito que eu estou pensando aqui, eu vou escrevendo. Papá. Então, não se preocupe em escrever o primeiro esboço, o quê? Perfeito. Você vai fazer um manuscrito, um rascunho. Você vai passar aquilo, conteúdo que você já tem, já numa folha, escrever, deu 1, 2, 3 folhas. Legal, vou passar isso a limpo. Naqui, se eu passar a limpo, vai ter coisas que você vai ver, poxa, eu tenho que tirar isso daqui. Não preciso falar sobre isso, posso colocar só uma dica. Aí vai gerar mais 4 páginas, compreende? Então você faz um primeiro manuscrito, um primeiro rascunho, e depois você passa a limpo. Compreende? Aí no final o esboço fica perfeito. Mas na maioria das vezes a gente pega aquele primeiro ali, todo rabiscado, que só você entende o que você escreveu, e prega aquilo ali mesmo, entendeu? Mas o certo é você escrever um rascunho e depois você passar limpo aquele rascunho. Foi por isso que chegou até nós hoje pregações de 1000, do ano 100, do ano 300 da nossa era, porque eles escreviam os esboços manuscritamente. Perfeito, bonitinho. Tá? E outra coisa, se você escreveu o esboço, não fica lendo não, gente. Ele ficou escrevendo? Ele ficou lendo. E você percebe quando a pessoa está lendo. Percebe. Então aquilo ali, o ler, é na mente, aqui, você lê mais o quê? Para você. Aí na que você lê o tema, falar sobre aquilo que está oculto vai vir à tona. Então vamos falar agora, nesse segundo tópico, sobre aquilo que está oculto vai vir à tona. Já sabe o tema. E a primeira coisa compreende? Agora você não precisa ficar lendo o tema, o título, lendo. Isso. É a maneira que ele fala, parece até que ele está lendo. E eu já fiquei assim, rapaz, esse cara está lendo esse negócio aonde? Ele não está lendo nada. A forma como ele fala, parece que ele está lendo, porque é tão bonitinho, tão perfeitinho, tão certinho, parece que ele está lendo, mas não está. É o estilo dele. Então, muito cuidado em ler o seu sermão. Você não fica muito legal não, tá bom? Sermão é só um apoio, aquele papel ali é só um apoio. E se você colocar todo o seu apoio em cima daquele papel, e o vento levar aquele negócio ali, minha irmã, eu fico assim, o sermão desse cara deve ter umas 10, 5, 50 páginas, porque não é um link que ele cria. Vamos lá. Nós temos aí agora o seguinte, Daniel? Internalizar o sermão. O que é isso? Percorrer o sermão, aquilo que Matusalém falou. Você vai pegar aquilo que está na folha e trazer aquilo para dentro de você. Aquilo tem que estar no teu coração, aquilo tem que estar na sua mente. Certo? Você lê aquilo 1, 2, 3, 5 vezes, prega para as laranjas, para as abóbora, prega lá. Fica. Quando eu saio daqui, eu vou ministrar, eu vou para o quartinho ali, ó. Eu vou, oro, depois começo a ler o sermão e começo a fazer mais anotação, eu vou lendo mais anotação. Tá? Quanto mais o sermão estiver dentro de você, pouco você vai precisar dele. Pouco. Isso vai ser um apoio mesmo. Agora, enquanto ele não estiver dentro de você, você fica torcendo para o vento não levar ele. Tá? Ministrar isso. E não o que eu vou ministrar. Você fica, o que eu vou falar? Rapaz, você fica preso ao sermão. Mas como eu vou passar essa mensagem? Como que eu vou transmitir essa mensagem? Então esquece o que falar e pensa mais no como você vai falar. Como você vai transmitir. Aí vai ser legal. Você vai ter aquele estresse, vai passar um pouquinho. Fazer uma revisão no último instante. Se antes de você subir no púlpito, você puder pegar de novo e dar mais uma passadinha, vai ser legal. Tá bom? Tranquilo?
Facinho, gente, não tem muita coisinha. Tá? Muita coisinha, não tem. Outra coisa aí, ouvir enquanto você prega. Como assim ouvir enquanto você prega? Você consegue fazer isso? Então, se você tem um retorno, pode ver, eu fico andando, eu ando aqui quando estou ministrando mais porque eu quero ouvir minha voz. Eu não tenho um retorno, mas quando eu tenho um retorno, eu me detenho mais aqui, que eu consigo ouvir minha voz. Eu gosto de pregar ouvindo minha voz, eu gosto. E eu sou chato, cara, melhora o som aí. Vocês vão ver nas mensagens minhas que eu tenho lá, de vez em quando, ô amigo, pelo amor de Deus, aumenta esse negócio aí, dá um grave. Rapaz, era tenso. Então, uma coisa que me distrai, muitas das vezes, é o quê? É o som me distrai, porque eu presto atenção no som. Ou seja, eu estou ministrando, eu estou prestando atenção no que eu estou falando, eu estou prestando atenção na minha voz, eu estou pensando na pessoa que está comendo o dente, que está coçando a barba, na pessoa que está andando, na criança que está falando. Eu consigo prestar atenção em tudo isso. Tudo isso. Eu não consigo ficar preso só na mensagem. Eu posso parar a mensagem aqui e resolver um problema e voltar para a mensagem. Isso você ganha com o tempo, gente. É 16 anos nessa área, então fica tranquilo, isso vem com o tempo. Agora, procure ouvir o que você está falando. Procure ouvir mensagem que você já pregou. Procure ouvir suas mensagens. Quando você começa a ouvir suas mensagens, misericórdia, eu falei isso? Hã? Procure gravar, gente. Hoje dá para gravar. Antigamente, a gente gravava naquele negócio de fita de cassete, assim, rapaz. Eu carregava um radinho, tem uns radinhos assim, chegava lá, aperta o play aí, irmão. O irmão fica ligado aí. Ó, Daniel, não há de virar esse negócio aí, não. Os esboços. A Daniel foi lá em casa, a gente começou a tocar umas coisinhas minhas lá. Aí achei um negócio cheio de esboço. Taquei fogo em tudo, queimei. Por quê? Eu falei, rapaz, eu não preguei isso não. Pelo amor de Deus. Gente, sério mesmo? É uma coisa tão água com açúcar, uma coisa assim, não, sem nada a ver, compreende? Mas que na época eu tava bombando, mas na época era... Então... Procure anotar, guardar, não joga fora. Procure gravar. Gente, não sei se você percebe, eu trago o celularzinho agora, eu venho aqui, aperto e gravo. Por mais que o Daniel tá gravando ali, quando eu chego em casa, pergunto minha esposa. Primeira coisa que eu faço, fico ouvindo tudo de novo que eu preguei. Né, amor? Ouço tudo de novo. Uma hora ele fica, papai, ouvindo, misericórdia, Jesus. Rapaz, mas que tremendo. Sabe como é que é? É assim. Então procure ouvir as suas mensagens. Outra coisa, na hora que você estiver ministrando, você já preparou, já orou, já está cheio do Espírito Santo, já tem um tema, já tem uma passagem, já estudou a passagem, já sabe quem são os personagens, a história, o tempo, o local, qual é o texto-chave da mensagem, o que o texto está querendo dizer, o que você quer transmitir para a igreja, qual o efeito final que aquela mensagem vai ter. Você já sabe tudo isso, já tem um sermão já escrito, anotado, tudo bonitinho, já leu, releu, bonitinho. Aí quando chega na hora aqui, você precisa ouvir 3 coisas, você precisa ouvir. Primeiro, eu já falei o quê? Ouvir você. Você precisa ouvir você. Aprenda a ouvir sua voz. Aprenda a ouvir sua voz. Segunda coisa, ouvir Deus. Porque se você chegar aqui na frente e começar a ministrar e não ouvir Deus, aí chega na hora, Deus muda a mensagem. Chega na hora, Deus coloca uma visão, uma palavra, te dá uma ideia, te dá algo que você não colocou no esboço, que você não preparou. Se você não ouvir Deus, você fica preso ao sermão. Aí o que acontece? A palavra de Deus, gente, quanto mais eu estou com o auditório, com fome da palavra de Deus, com sede da palavra de Deus, parece que mais inspiração a gente tem. Porque a sua de acordo com a necessidade do povo. Compreende? Tem que estar de acordo com a necessidade do pessoal. Então, na hora que você está ministrando aqui, a palavra está ministrando, talvez não está servindo para Matusa, mas serviu para a irmã Beatriz.
Não serviu para ela, mas serviu para ele, compreende? É assim, é necessidade e você vai dando a palavra. Então, na hora Deus muda, na hora Deus te dá uma palavra, Deus te dá uma revelação, Deus te dá algo diferente que não estava no esboço. Achar, você tem que colocar. Aleluia. Glória a Deus. Tem um retorno, pessoal. Bem, então você precisa ouvir sua voz, você precisa ouvir Deus quando Deus mudar alguma coisa na palavra, certo? E você precisa ouvir os ouvintes. O que é ouvir os ouvintes? É ter esse feedback, é ter esse retorno. É ter esse retorno. Então você percebe quando o pessoal já está cansado, você percebe quando o pessoal já está querendo ir embora, você percebe, compreende? Então procure focar em pessoas que estão, glória a Deus, aleluia. E olha para essas pessoas, olha para essas pessoas, porque essas pessoas vão te dar gás para você ministrar mais. Você tem um retorno, amém, oh, glória a Deus, receba isso como feedback, tá? Agora você olha a maioria lá, já batendo o olho no relógio, abrindo a boca, já cansado. Ixi, a entonação, você continua aquele mesmo estilo, sua voz é limpa, é limpinha, é legal, entende? Mas você continua aquele mesmo estilo falando tal, e depois que você vai aplicar para a igreja, você continua naquele mesmo estilo. Então a pessoa não consegue perceber quando que você está ensinando e quando você está aplicando. Na hora de aplicar, na hora de trazer a história lá do passado, o que isso que eu contei para vocês aqui tem a ver conosco hoje? Pum, compreende?